Sobre a verdade, um olhar. Algumas vezes, o delicioso café está amargo. Então, depois da careta, olhamos o fundo da xícara. Era o açúcar. Estava lá, bem no fundo. É preciso mexer. Assim é nossa vida. Quando sentimos um gosto amargo, é preciso observar, ir bem fundo, mexer com o que está parado. Às vezes, falta coragem e ficamos fazendo caretas. Vamos, descubra, enfrente, mexa as coisas boas que há dentro de você. Inicie tudo aquilo que você sempre sonhou e sempre acreditou. Torne a sua vida tão deliciosa quanto as melhores delícias que já provou. Não tenha medo da mudança. Ela se faz necessária nas nossas vidas, sempre. A vida eterna não é um presente de berço nem de esquife. É uma conquista da vida entre esses dois polos extremos. Eternidade não é uma questão de tempo, é uma questão de fé. Não é o nascer nem o morrer que me pode fazer entrar na vida eterna, mas o meu próprio viver. Vivo eternamente vivendo, intensamente, plenamente, integralmente. O hoje, o aqui, o agora. A vida eterna é uma gloriosa realização interna dentro de mim mesmo. A plena e definitiva maturação do meu eu espiritual. Paz e bem. Programa sobre a verdade, um olhar. Conosco hoje o Antônio Gomes da Rosa, Lenise de Pontes Freitas, Eliana Beber, Caroline Lário Arnold, o Padre João Leite e eu. Fique por aqui. Ana Maria de Andrade é escritora, ilustradora, jornalista, professora e arte educadora. Carioca, o desejo de escrever livros sempre esteve presente em sua vida. Ouçamos uma de suas crônicas, Cidadania na Escola. A cidadania é o exercício de direitos e deveres. Ser cidadão é ter consciência do outro e priorizar o bem comum acima dos interesses individuais. Este exercício deve ser praticado desde a infância. Ao ingressar na escola, a criança passa a conviver com a diversidade. Diferentes famílias, culturas e comportamentos encontram-se na comunidade escolar. É preciso que a escola forme a sua própria identidade e que esta seja compartilhada com todos, pais, alunos e educadores. Assim, sentindo-se pertencente a este novo grupo, a família e a criança irão compreender que existem regras diferentes da casa e que o respeito às regras da escola é a base para a boa convivência.
Ninguém poderá carregar os fardos de suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Ninguém entenderá os problemas complexos de sua existência. Exercite o silêncio. Ninguém seguirá com você indefinidamente. Acostume-se com a solidão. Ninguém acreditará que suas aflições sejam maiores do que as do vizinho. Liberte-se delas com o trabalho da autoiluminação. Isso nos diz Divaldo Pereira Franco. Vamos falar um pouquinho sobre sofrimento nas relações. Você, por acaso, está sofrendo de amor? Está com algum tipo de sofrimento em alguma relação? Esta relação pode ser de amizade, familiar ou ainda por conta dos amores, das paixões, no casamento. Muitos tipos de sofrimento. Você é aquela pessoa que já sofreu em outras relações? Já perdeu a pessoa amada e ainda está agora no sofrimento desta perda? O que acontece consigo quando uma relação não está dando certo? Quando uma relação está, teoricamente, atrapalhada, lhe humilhando, lhe fazendo se angustiar e ainda até perder o sentido da vida. Sim, tem gente que quando é deixado, não no altar, mas quando é deixado para trás, que o outro não quer mais, pensa em se suicidar, pensa em tomar veneno. Ora, vamos falar disso. O que mais dentro disso tem para nós aprendermos e nos reeducarmos emocional e afetivamente? Pois bem, vamos com humildade entender que o sofrimento nas relações são coisas de humanos. Não vamos agora também colocar em nós uma armadura de aço para nos imunizarmos, para nos protegermos e garantirmos que jamais vamos sofrer. Aliás, também tem gente que sofre de solidão porque não se permite mais experimentar as relações, uma vez que as relações trazem surpresas, não são perfeitas, como nada é perfeito naquilo que nós humanos experimentamos. Mas o encontro desta perfeição está na aceitação dela, da imperfeição. Temos pessoas que apanham nas relações, que são machucadas fisicamente, são violentadas fisicamente. É porque gostam? É porque querem? Não sabemos dizer se essa pessoa está nesta relação por uma impotência emocional ou por uma incapacidade de autogestão afetiva nas suas relações. Mas sabemos dizer que não gosta, que não quer. Se puder sair de uma relação agressiva, violenta, que lhe faz ficar com hematomas, é óbvio que sairia. O que a faz permanecer é um padrão, uma constituição ideoafetiva que está instalada em sua personalidade, que não lhe dá condições de ir avante naquele instante, de se colocar de alguma maneira com supremacia ao sofrimento. Então fica nesse papel de vítima, de quem sofre, de quem apanha. Tem possibilidades de sair desse papel? Tem, óbvio que tem. Outras pessoas sofrem humilhações, entram em relações em que a parceira ou parceiro lhe humilha. Muitas vezes humilhação velada, humilhação irônica, sarcástica.
Nessa relação, esta pessoa vítima também não gosta da humilhação, mas não se percebe dentro dela, enquanto o outro tem uma característica sarcástica e vai lhe diminuindo através de piadas, através de anedotas, através de exclusões de momentos e situações em grupos, inclusive, que fariam com que o seu parceiro ou a sua parceira estivesse no nível de igualdade e é diminuído. Ora, vamos lá. Sofrimentos nas relações existem. Ninguém os quer. Porém, para nós darmos uma volta nesse quadro, sair da angústia porque aquele ou aquela te deixou, te abandonou, não quer, não tem o mesmo sentimento de amor por ti como tu tens por ela ou por ele. Aqui já começarás duvidando do teu próprio amor para essa pessoa. Claro, se alguém não te ama, não te quer, não está disponível para construir contigo uma relação afetiva, questione por que tu o queres. Por que é esta pessoa que não está pronta para ti que tu queres? Tu comerias um bolo cru? Tu comerias uma carne recém-tirada do animal sangrando? Ou precisaria passar por um preparo, por um tempero, por uma temperatura? Pois esta outra pessoa está crua para ti, mas é ela que tu insiste em querer e por isso tu sofres. Questione o teu sofrimento. Ele tem a ver com instalações dentro de ti que faz com que tu queiras ir atrás daquele que não te quer. Que mensagem é essa? A que tu estás te propondo nessas relações? Quando alguém te faz em algum momento sentir-se inferior, diminuído, diminuída, te faz sentir angústia, tristeza, perda do sentido da vida, isso não deve mais estar em ti e permanecer em ti. Isso é dessa pessoa. A ti cabe questionar-se: por que te roubas ao direito de ser alguém que não permaneça na migalha de uma relação? É possível. Felicidades! Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia infinito. É difícil conviver com essa elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Isso nos diz Marta Medeiros. Olá! A Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, com informações do Supremo Tribunal Federal, publicou o artigo informando que o STF realizou, nos dias 3 e 6 de agosto, uma audiência pública sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF 442. A proposta ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, visa a descriminalização da interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana da gravidez. A audiência foi convocada pela ministra do STF, doutora Rosa Weber, relatora, e recebeu durante os 2 dias representantes de diversas entidades que argumentaram e apresentaram questionamentos sobre o tema.
O objetivo era debater as questões suscitadas pela DPF, que questionam os artigos 124 e 126 do Código Penal, os quais criminalizam a prática do aborto. No primeiro dia de explanações, foram ouvidos especialistas e instituições, organizações nacionais e internacionais. Já no segundo dia de debates, os expositores representaram instituições de natureza religiosa e instituições ligadas à justiça, entre elas a Defensoria Pública da União e entidades voltadas à defesa dos direitos humanos. Ao final da audiência pública, a ministra doutora Rosa Weber afirmou: "O próximo tempo é de reflexão, e esse tempo de reflexão se faz necessário para o amadurecimento da causa, e precederá necessariamente o momento do julgamento." A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que participou da abertura do debate nos 2 dias, lembrou que esse tema tangencia a bioética, a ética, a moral, conceitos religiosos, filosóficos e sociais que despertam paixões e reações. Desta maneira, a audiência tem um intuito exclusivo de ouvir especialistas no tema para que se faça um julgamento justo pelo Supremo, afirmou ela. Para o então advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, conhecido por IBDFAM, a criminalização é incompatível com direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. A autonomia da mulher, segue ele, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais, a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez, e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. E continua: os fariseus, que defendem a tradição família e propriedade, são os mesmos que condenam à morte milhares de mulheres pobres que fazem aborto. Ninguém é a favor do aborto, mas tão somente ao direito de fazê-lo ou não. O aborto é livre no Brasil, basta ter dinheiro para pagar por ele. E ele conclui dessa forma: embora a grande maioria das pessoas saiba que são inúmeros fatores que acarretam em uma gravidez indesejada, ainda existem muitas pessoas que querem culpar somente a mulher por não prevenir uma gravidez. Isso vem desde Eva, que comeu da maçã, se rendeu ao desejo carnal e foi expulsa do paraíso como punição. O desejo feminino tem que ser podado e, caso não se consiga, punido. Faz ele essa reflexão. Com o término das audiências, agora será repassado aos 11 ministros da Corte um relatório com todas as exposições. A ministra Rosa Weber deverá preparar o voto e o relatório do caso com um resumo das alegações do PSOL, que ajuizou a ação, e com todos os posicionamentos, os órgãos chamados a se manifestarem. Mas ainda não há previsão para uma futura votação sobre esse tema. Entenda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a então ADPF 442, abordando então sobre a descriminalização do aborto. O PSOL nessa ADPF questiona os artigos 124 e 126 do Código Penal que criminalizam a prática do aborto. O partido pede que se exclua do âmbito de incidência dos 2 artigos a interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação, alegando a violação de diversos princípios fundamentais. Para o autor da ação, os dispositivos questionados ferem princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou tratamento desumano e degradante, a saúde
o planejamento familiar das mulheres e ainda os direitos sexuais e reprodutivos. Toda crise leva à mudança e é esta que assusta porque desestabiliza a pessoa. Mas sem mudança você fica na mesmice, na chatice, no sofrimento, na rotina, no enjoo, no desinteresse. Se tem que mudar, mude. A mudança abre novas perspectivas, gera novos estímulos, traz novidades, move os brios. Vamos hoje falar sobre coisas ruins, infelizmente, mas estão aí e nós temos que vivenciar. Sobre violência, sobre famílias descaracterizadas ou famílias desfeitas, e sobre preconceito e sobre doença mental. Eu queria ler um texto que tem que ser lido, tal a beleza, tal clássico que ele é, cult, e a gente não poderia faltar alguma palavra e perder a riqueza desse texto que eu queria que ilustrasse o quanto nós estamos sofrendo neste momento. Então eu vou ler um texto muito conhecido de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é o encontro de Jean Valjean com o bispo Digne. Senhor padre, disse o homem, sois bom, não me depreciastes, vós me aceitastes em vossa casa, acendestes as velas para mim, e no entanto, não vos ocultei de onde venho e que sou um miserável. O bispo, que estava sentado ao seu lado, lhe tocou suavemente a mão. Não precisa dizer quem você é. Esta casa não é minha casa. É a casa de Jesus Cristo. Esta porta não pergunta a quem entra por ela, se tem um nome, mas sim se tem alguma dor. Padeceis, tem fome e sede, pois seja bem-vindo. Não me agradeçais, não me diga que os recebo em minha casa. Aqui está em sua casa quem precisa de asilo. Assim devo dizer a vós que passais por aqui. Estais em vossa casa mais que eu na minha. Tudo o que há aqui é vosso. Para que necessito saber vosso nome? Além disso, tens um nome que antes que me dissestes, eu sabia. O homem abriu seus olhos assombrados. Deveras, sabeis como me chamo? Sim, respondeu o bispo. Vós sois chamados meu irmão. Então, gente, preconceito, violência, descaracterização da família significa, no todo, não reconhecermos o outro como irmão, não vermos no outro a semelhança. Já dizia o falecido, o inesquecível candidato a presidente Enéas, meu colega de profissão, professor, ele já dizia, enquanto não olharmos as pessoas como semelhantes, não tem nenhum sistema, não tem nenhuma pessoa, não tem ninguém que resolve o problema da humanidade. E ele ainda falava mais, enquanto uma criança estiver passando fome no planeta, não há sistema que resolva, nem ideia que resolva situação nenhuma. Então, gente, por que tanta violência? Eu queria aqui realmente libertar do preconceito de dizer que o doente mental é violento. Gente, não vamos usar mais isso. Isto aí é preconceito contra a doença mental. A doença mental não faz as pessoas ficarem violentas. Por favor, não usem isso para esconder a culpa do violento.
O que realmente traz violência a um ser humano? Seria doença mental mesmo? Claro que não. Nós temos doentes mentais maravilhosos que, infelizmente, nós não sabendo, ditos nós normais, lidar com a sua fragilidade, lidar com o pensamento mágico que ele tem, lidar com as suas fantasias, nós, às vezes, os rejeitamos tanto, os escondemos tanto, os excluímos tanto, que a violência vem de nosso lado. Então, por favor, não usem mais como álibi doença mental e violência. Isto seria um preconceito muito grande contra os nossos irmãos maravilhosos que possam ser esquizofrênicos, direito de ter Alzheimer, direito de ser transtorno, uma psicose maníaco-depressiva. Mesmo o psicopata, ele não é um violento, ele não é um bandido, ele não é um cruel, ele não é um estuprador, ele não é um extirpador. Não, gente, nós, a sociedade, que não somos uma sociedade que acolhe, como o bispo acolheu Jean Valjean, não, nós fazemos a exclusão, nós é que somos violentos, quando não acolhemos, quando não abraçamos, quando não entendemos que o outro é semelhante. E nós tivemos agora essa situação tão difícil de entender, que falar que o brasileiro é passivo. Não, o brasileiro não tem nada de paz. Muitas vezes, eu posso falar porque eu sou brasileira, faço parte desse horror que está acontecendo, porque se está acontecendo no nosso país, nós fazemos parte desse cenário. Se não somos protagonistas, somos figurantes, que o figurante também é plateia para que haja o dito show, né? Então, veja bem, nós somos realmente coniventes. Se a coisa não dói em mim, eu não quero nem saber. Só começa a saber, a atingir, quando começa a atingir o meu. A minha mãe, que era muito sábia de posição, ela tinha uma profissão como assistente social, que o assistente social tem esse mérito, ele aprende a promover o ser humano e não a julgar, a reconhecer a sua situação e promovê-lo. Ele está ali porque não deram chance para ele estar em outra situação. Ela falava, mal de muitos consolo é. Enquanto não atingir o filho do faraó, ninguém começa a se preocupar. Gente, que egoísmo! Por que a gente só começa a pensar quando dói na gente? Isto aí é que é a grande doença, a grande violência. E metaforicamente falando, gente, nós tivemos neste chamado golpe, porque agora golpe também é uma palavra do nosso vocabulário, todo mundo fala que tudo agora é golpe, né? Neste golpe de facada, olha que metáfora assim significativa e que dói aos nossos ouvidos, onde o sangue foi misturado, sangue é vida, o sangue foi misturado a fezes, àquilo que realmente nós queremos colocar fora. Então foi um golpe que mostrou a nossa realidade, o nosso sangue está misturado com fezes. Hoje ninguém sabe quem é o melhor, quem é o pior, ninguém sabe se atingimos a vítima e atendemos a vítima ou se prendemos o bandido. O que é mais importante, prender o bandido ou salvar a vítima? Quer dizer, nós estamos realmente num caldeirão, onde não se sabe quais são os ingredientes. Qual será a nossa posição? Nós temos agora um papel muito importante de realmente colocar em pratos limpos. Não usar a violência, não usar o preconceito, não usar a descaracterização, para que justifique coisas que realmente só podem ser resultado de um conformismo, resultado de um descaso, resultado de realmente pessoas egoístas. Enquanto não atinge o meu, eu não me interesso por ele. A oração da serenidade fala em aceitar as coisas que eu não posso modificar. A aceitação não deve ser confundida com a indiferença. A indiferença deixa de distinguir entre as coisas que podem e as coisas que não podem ser mudadas. A aceitação é um ato de livre-arbítrio, mas, para ser eficaz, requer a coragem moral de se persistir apesar do problema imutável. A aceitação libera o aceitante, arrebatando-lhe as cadeias da autopiedade.
Uma vez aceito o que não pode ser modificado, a gente fica livre para empenhar-se em novas atividades. Acredite. Mário Sérgio Cortella, filósofo e educador, nos brinda com a crônica O Lugar da Prioridade. Tempo é questão de prioridade. Nunca faremos tudo de todos os modos a qualquer tempo. E prioridade é palavra que não deve ter plural. Quando digo que não posso dedicar-me a uma leitura, a uma palestra, a uma conversa, a uma oração, a um ato de solidariedade, no fundo estou dizendo, isso não é prioridade para mim. Dizer que não tem tempo se assemelha ao argumento de alguns infartados antes do infarto. Antes, ao dizerem a ele que era urgente fazer caminhadas, o tempo era o mote central da negativa. Agora, após o infarto, se sobreviveu, levanta-se de madrugada e lá vai ele, às 6 da manhã, trocar pelas avenidas ou parques. Ué, se arrumou tempo após o colapso, por que não o fez antes de colapsar? Mudou o relógio? Não, mudou a prioridade. O tempo não tem nada de precioso porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso, o agora. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa. É tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve um tempo em que a nossa vida não fosse agora. Nem haverá. A flor. Havia uma jovem muito bonita que tinha tudo: um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que pagava muitíssimo bem e uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava deficitária em algumas áreas. Se o trabalho consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Até que um dia seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e raríssima, da qual havia um exemplar apenas em todo o mundo. E disse a ela: filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando. Às vezes conversar um pouquinho com ela e ela te dará em troca esse perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou emocionada, afinal a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo e a vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor e as folhas ainda estavam lá.
Não mostravam nenhum sinal de fraqueza ou morte, apenas estavam lá lindas e perfumadas. Então ela passava direto, até que um dia, sem mais e sem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. Estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas, suas flores caídas e suas folhas amareladas. A jovem chorou muito e contou a seu pai o que havia acontecido. Seu pai então respondeu: "Eu já imaginava que isso aconteceria e eu não posso te dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que o Senhor te deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem." Pessoas são como flores. Fomos plantados por Deus e somos sustentados pelo amor. Precisamos ser regados, cuidados e podados. Você poda alguém quando aconselha, faz críticas construtivas, aponta falhas e soluções. Ao incentivar alguém, estimulando, dando palavras de ânimo, você estará regando essa pessoa, dando fôlego para que ela resista e permaneça. E cuidar é a melhor parte. É elogiar, é declarar palavras de carinho, amor e estar à disposição para ouvir. É dar o ombro para chorar, colo para aconchegar, enfim, é dar atenção, é se importar. Todo mundo é bom no meio dos bons. Ser bom no meio dos bons é fácil. Ser livre no meio dos livres é fácil. Isso é para os fracos. Agora quero ver ser bom no meio dos maus, ser livre no meio dos escravos, ser puro no meio dos impuros. Isto é produzir fora do tempo favorável. Isso é para os fortes, nos diz o filósofo Humberto Roden. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Gratidão, apreço e hospitalidade. A família é a escola da fé, lugar de comunhão, de enriquecimento humano. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica sobre o amor na família, afirma: a Igreja não pode nem quer conformar-se com uma mentalidade de impaciência e muito menos de indiferença e desprezo em relação à velhice.
Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço, hospitalidade, que faça o idoso sentir-se parte viva de sua comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. Padre Antônio Poni. Momento da Palavra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com alegria entramos em sua casa de novo, com a luz de Deus, para iluminar e abençoar cada momento da sua história, da sua vida, da sua família. Sobre a verdade, um olhar. E sobre este olhar, queremos olhar pelo olhar de Deus, que é a sua palavra, que nos ilumina, nos aquece, nos fortalece, nos traz sentimentos bons para conduzir nossa vida. Quero trazer a palavra de Deus mais uma vez, que será lida nesse final de semana em todas as nossas paróquias e igrejas. E o evangelho de hoje vem de Jesus Cristo, segundo Marcos. Diz o seguinte: naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-lhe, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Bonita a palavra de Deus, nos coloca hoje em conformidade, com a vontade do Senhor, mas em contradição com o mundo. No nosso mundo, o privilégio, as autoridades, os primeiros lugares, os aplausos, que determinam o que nós queremos ser. E procuramos sempre e disputamos os lugares mais vistosos, mais próximos às autoridades, mais próximos dos ricos, mais próximos de quem tem poder, querendo também, de certa forma, o poder para nós. A dinâmica, a lógica do Evangelho ensinada por Jesus é diferente. Parte do princípio que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, cujo sentido da nossa vida é estar no serviço a todos os demais. Servir ao próximo, servir nossos semelhantes, servir os irmãos, é servir ao próprio Deus. A singeleza e a simplicidade da criança é trazida por Jesus como um exemplo de vida. Ser simples, gratuito, generoso e confiante. A criança, quando se joga no braço de seus pais, quando abraça sua mãe, ela está extremamente confiante. Confiante da acolhida, de que está amparada, de que nada de ruim irá lhe acontecer. Assim Jesus também diz: quem acolhe sua palavra, acolhe aquele que enviou. E quem acolhe a palavra é como se acolhesse uma criança. E nós somos a criança, que cheias de vontade, cheias de confiança,
nos abandonamos na mão de Deus. Se o próprio Jesus nos ensina que antes devemos servir do que disputar lugares de poder, é porque ele sabe o que está dizendo. Porque o poder do cristão não está naquilo que ele representa enquanto autoridade que se impõe sobre os demais, mas na autoridade que se faz serviço. Temos uma palavra na igreja que se chama ministério. Alguns se chamam ministros da Eucaristia, ministros da palavra, ministro ordenado, e assim por diante, sendo padres, diáconos, bispos, leigos, todos exercem um ministério. Mas se procurarmos a raiz da palavra ministério, vamos entender o menor dos serviços. O menor dos serviços. Nossa lógica eclesial é a mesma de Jesus. Para ser grande na igreja, tem que exercer o menor de todos os trabalhos, servir ao próximo. Momento da Palavra. O Pai Nosso. Essa oração, ao mesmo tempo muito humana e muito divina, foi expressa em qual língua? Haverá uma língua mais sagrada que outra, mais propícia à expressão do desejo mais íntimo? Assim como não conhecemos o aspecto físico de Jesus, os evangelhos não nos revelam nenhum detalhe a esse respeito, nós também não sabemos o que ele realmente disse, apenas o que alguns ouviram. E nós também não sabemos em qual língua ele orava. Os textos do Pai Nosso só nos chegaram em grego. Todas as outras versões em aramaico, hebraico, siríaco, latim, etc., não passam de traduções desses textos gregos originais. Algumas traduções europeias ou dependentes da Igreja de Roma, francês, inglês, alemão, húngaro, etc., não foram feitas a partir do grego original, mas da Vulgata, tradução em latim de São Jerônimo. Vamos de passagem. O tempo é escasso e o tema é profundo. Vamos de passagem deixar alguns pontos para a sua reflexão sobre um dos pedidos dessa oração que Jesus nos apresentou. O pedido: santificado seja o vosso nome. Vamos falar um pouquinho sobre esse pedido. Ter um nome é todo um programa, um vir a ser. Eu estou aqui, mas eu devo me desenvolver, tornar-me aquilo que eu sou, para conhecer aquilo que eu sou realmente, meu verdadeiro nome. Antes de falarmos do nome de Deus, deveríamos nos interrogar sobre nosso próprio nome. Quem me chamou por esse nome? É próprio do Pai ter um nome e poder transmiti-lo, dar seu nome a um outro, seu filho ou sua filha. Quando no livro do Gênesis, Javé pede que seja dado um nome aos diferentes elementos da criação, não é para etiquetá-los, sabê-los ou explicá-los. É para enunciar um ato de reconhecimento. Ao dizer o nome de um ser ou de uma coisa, eu entro em relação com ele, com ela e ele. Ela entra em relação comigo. Quando esse ser ou essa coisa está ausente, ao repetir seu nome, algo de sua presença me acompanha. Às vezes é suficiente dizer o nome do bem-amado ou da bem-amada para que o seu perfume ou a sua presença nos envolva. À noite eu repetirei o teu nome, cantará o salmista, falando do nome de Deus e precisando, juntamente com toda a tradição bíblica, que não devemos invocar esse nome em vão,
pois para um semita o nome é uma energia, ele participa de uma certa maneira do ser que é nomeado. Nós podemos meditar sobre alguns nomes divinos que aparecem na biblioteca hebraica. El, Elohim, Adonai, Javé, Shaddai, lembrando-nos que a palavra Deus que traduz esses nomes divinos não engloba de maneira alguma o conteúdo simbolizado por esses nomes. O infinito real é mais próximo e sempre inacessível. Quando o Evangelho grego de João diz que Deus é amor, isso se trata, sem dúvida, de um esforço desajeitado de abordar o nome impronunciável de Javé, um nome que só é bem invocado quando o fazemos através do silêncio e da abertura do coração e da inteligência. Deus é, antes de tudo, o desconhecido, aquele que não se pode conhecer. O tetragrama de Javé nos lembra sua transcendência. Javé, ele está além do nosso conhecimento. A verdade não tem caminho e essa é sua beleza, ela é viva. Uma coisa morta tem um caminho que a ela conduz, porque ela é estática, mas quando você perceber que a verdade é algo que vive, que se movimenta, que não tem pouso, não tem templo ou mesquita, e que a ela nenhum instrutor ou nenhum filósofo pode levar-nos, você verá então também que essa coisa viva é o que você realmente é. A sua brutalidade, a sua violência, o seu desespero e o sofrimento em que vive. Na compreensão de tudo isso se encontra a verdade. Como vê, você não pode depender de ninguém. Não existe nenhum guia, nenhuma autoridade. Só existe você, as suas relações com os outros e com o mundo e nada mais. Enfrente ao fato de que você e ninguém mais é o responsável pelo mundo e por si mesmo, pelo que pensa, pelo que sente, pela maneira como age. Enfrente o fato. Poderá então, sem depender de nenhuma influência exterior, de nenhuma persuasão, promover em sua própria essência uma mutação psicológica, uma revolução total e verdadeira. Paz e bem. Até a próxima terça-feira. Pense sempre nas pessoas que te somam, naquelas que investem tempo e energia contigo, insistindo de várias formas para que o teu sorriso seja constante e as preocupações pequenas. Naquelas pessoas que te pegam pela mão e te ajudam a atravessar abismos. Pense nas pessoas que fazem abrigo no coração para tu morares. Naquelas que tecem milhares de sorrisos no teu rosto. Naquelas que constroem inúmeras certezas em cima do teu medo, naquelas que falam bonito depois de uma tempestade emocional desabar sobre o teu quintal, naquelas que plantam pés de esperança no vaso de entrada para encantar o teu olhar, aquelas pessoas que não desistem de ti, agradeça.
Sobre a verdade, um olhar.